Olá, sejam bem-vindos a mais um É Sério Cast e nós estamos aqui inaugurando esse podcast maravilhoso em São Paulo e nós temos um convidado muito especial. Ele veio contar um pouquinho da trajetória que tem percorrido aqui na Grande São Paulo desde 1976. Com vocês, o CEO da Esfirra Imigrante. Seja muito bem-vindo, Felipe Melo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder representar a Esfirra Imigrantes. É muito especial para mim e muito especial esse nosso bate-papo também. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter aceito. Legal. Imagina. Então, você nasceu aqui em São Paulo. Eu sou nascido aqui em São Paulo, nascido e criado aqui em São Paulo, né? Hum. E a minha vida não começou nada voltado ao empreendedorismo, né? Eu fui jogador de futebol a minha vida inteira, até os meus 25 anos eu fui jogador de futebol. E quando eu tinha acabado de assinar um contrato com um clube da terceira divisão de Portugal, ia jogar mais uma temporada, né, em Portugal, e minha esposa estava lá comigo e tudo mais, ia começar um mestrado de arquitetura. E deu uns 5 minutos, eu falei, quero parar de jogar, e resolvi parar e vim para o Brasil para já começar a trabalhar na Esfirra Imigrantes, né, isso em final de 19. E mal sabia eu que já tinha uma surpresa bem desagradável pela frente, que era a pandemia do Covid-19, Verdade, né? verdade. Então, eu aprendi muito na prática, aprendi talvez em 6 meses o que uma faculdade de 4 anos e mais pós e mestrado não ensinaria, né? Eu imagino, eu imagino. É, Então, você assumiu a liderança na empresa e já teve que lidar com uma crise. na verdade, não assumi a liderança logo de cara, né? Primeiro eu passei pelo caixa, pelo balcão, pela Motoboy. cozinha. Motoboy não, que a gente nunca teve motoboy, mas senão talvez eu tivesse feito isso também. E Você até já passou na entender, cozinha também? já passei também. Mesmo? Fiz um pouco de cada coisa para Ah, entender, né, do que se trata, né, do que se trata o que eu tô mexendo, né, do que é a Esfirra uhum. Imigrantes, desde da base até o topo. Então, acabei passando por toda essa fase. E claro que a pandemia acelerou meu processo como eu Evolução. posso dizer, de evolução e de responsabilidade também, né, dentro da empresa. Uhum. Então, nesse meu tempo que eu jogava futebol, eu fiz alguns semestres de faculdade e acabei não terminando porque eu entendi que ali a faculdade não ia agregar o que eu precisava, não ia trazer o que eu precisava como empresário ali naquele momento. Então, deixei de fazer a faculdade, mas fiz alguns cursos mais direcionados para o que eu precisava, o que eu sentia necessidade. E Entendi. fui me preparando também, né? A prática, o dia a dia, ensina muito mais do que qualquer curso, assim. Como foi abrir mão de uma carreira que é tão desejada por tanta gente para empreender? Foi bem difícil. Foi bem difícil, tanto que, Que loucura foi é, essa? tanto que ninguém entendeu nada. Meus pais tinham acabado de nos visitar lá em Portugal, eles tinham acabado de passar um mês lá com a gente. Hum. E aí deu 2 semanas eu falei, tô indo embora. Aí, meu pai, como assim, cara? Do nada, você tava aí, tava assinando o contrato, tava treinando, se preparando. E foi meio que, não sei se foi meio algo do destino. Eu acredito muito também na ideia das coisas acontecerem no tempo certo, para as pessoas certas, né? Então, eu fiz isso, não sabia muito bem o que estava me aguardando, mas essa minha vinda também acelerou muito o nosso delivery, que foi o que salvou a Esfirra Imigrantes, né? Na época da pandemia. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê que está nos esperando. Uau! É, a Esfirra Imigrantes, ela vem dos seus pais, que vem dos seus avós, é isso? Certo, quem fundou a Esfirra Imigrantes foi meu avô, ainda vivo, com Hum. 93 anos, vai fazer 94 esse Uau! ano, Seu Bezerra, e como ele é conhecido. Junto com libaneses. Meu avô, muita gente pergunta se eu sou libanês, eu tenho um pouco de cara até, Hum. né, de árabe, mas não, minha família é pernambucana, Sério? pernambucana. Meu avô é pernambucano, veio do Pernambuco de Pau de Arara, isso final dos anos 40. Uhum. E aí batalhou muito aqui em São Paulo, foi caseiro, foi feirante, foi tudo que você imaginar, até essa oportunidade
aparecer para ele. Libaneses viram ele trabalhando, ele era um dos sócios de um comércio no centro de São Paulo, chamaram ele e ele foi. E aí, desde então, a Esfirra Imigrante está no mesmo lugar, na Avenida Dr. Ricardo Jafet, 3.332. E nos anos 90, a minha família, meu avô e meu pai e meus tios compraram a parte dos árabes e o prédio também. E desde Entendi. então é só da minha família. Entendi, que legal. Então É. você cresceu vendo tudo Cresci vendo isso, tudo isso. comendo esfirra. Isso, desde moleque. Coxinha, esfirra, que a gente também vende coxinha. A gente deu uma Entendi. brasileirada, né? Quibe. Quibe. O que mais que tem no E cardápio? a gente tem um cardápio bem Tem completo, assim. shawarma? Shawarma a gente não tem. Entendi. Shawarma a gente já pensei em E colocar quando você colocar. entra na operação, né? Tudo novo, com o olhar de Uhum. fora. Na Europa tem muito shawarma, tem muito kebab. Entrei pensando em colocar. Mas aí você ficando de dentro da operação, você entende que não tem espaço. A gente já vende Entendi. tanta esfirra que colocar isso Entendi. ia ser um atraso, né? Eu ia Entendi. dividir a venda, ia talvez ter que fechar a loja, talvez eu não conseguiria ter a vazão que eu tenho e atingir o Entendi. número de pedidos que eu atingo mensalmente. Mas a gente tem bem completo, tem desde É quibe raro ver cru, isso aí, ver uma empresa hoje focando em uma coisa com qualidade. sim, a gente pensa muito nisso, tanto que quando eu cheguei, a Esfirra Imigrante estava com o mesmo cardápio desde o início, vamos dizer assim. É, e aí eu trouxe algumas novidades, né? Esfirra doce, que a gente nunca não tinha até então. Trouxe alguns sabores de esfirras mais vegetarianos também, porque acaba que meu pai e meus Legal. tios ficam na operação e acabam não tendo essa visão, né? Não acabam entendendo a necessidade desses públicos. Entendi. Então já colocamos essas opções que hoje também, querendo ou não, acabam, não sei se pode dizer, atrapalhando um pouco a operação, mas é muito naquela linha do que o João Branco fala. Não sei se você já viu essa palestra que ele dá, que muita gente pede de volta o McFish, mas para cada um McFish ele vende 400 Big Macs. Então, aí quando você vai fazer um McFish, usando essa analogia dele, você tem que parar toda a operação e caramba, não tem peixe, vamos fazer, e atrapalha todos esses outros 400 clientes que são do Big Mac. É a mesma coisa a gente. A gente tem esfirra de carne, que é a que vende mais disparado, carne, queijo e quibe. Esfirra de carne eu vendo por volta de 300 mil por mês. Então, para que eu vou colocar um outro item que vai me vender que seja 4 mil, 3 mil por mês, para ter essa mão de obra a mais, para ter esse trabalho a mais, sendo que não vai me trazer o retorno do que as esfirras de carne me trazem, né? Entendi, Então entendi. a gente pensa muito nisso e estamos fazendo um processo de redução um pouco de cardápio para conseguir atender essa demanda Demanda. e continuar com esses números que a gente tem, Que legal. né? Que tô com fome. Eu com fome ouvindo esfirra de carne, Esfirra de carne, esfirra queijo, de quibe. queijo. É. Eu não sou muito fã de quibe, não. Qual é a sua preferida lá? A minha preferida é que tem época, né? Eu tô já, imagina, 31 anos que eu tenho comendo esfirra imigrantes. Então tem uma época que a minha preferida é de carne, tem uma época que é a de Entendi. frango catupiry, que a gente também traz Entendi. essas opções. Tem Essa é época. boa. Então, tem um prato que acho que é só eu que como lá, que é uma coalhada fresca com pepino e alho, que é bem árabe É bem essa. árabe, verdade. E então, que eu gosto bastante, mas vai de época. Tem o O que arroz com mais que lentilha. tem? A gente É. tem arroz com lentilha, os pratos que você havia perguntado. A gente tem arroz com lentilha, tem kafta no espeto, tem o quibe cru também, que sai Uhum. muito bem. Tem o hummus, coalhada seca, baba ganoush, a linguiça marroquina. A gente tem bastante, Uau. bastante opções, Ba- assim. Tem falafel, né? Uma opção vegana também. Uhum. Então tem bastante opções de esfirra também. A gente deu uma Legal. brasileirada legal também Que no bacana. cardápio, Ah, mas eu amo comida árabe. é, É muito bom mesmo. eu gosto bastante também. Muito bom, muito bom. E como foi a construir essa história junto com a tua família? Sim, quando eu cheguei nas Esfirra Imigrantes, eles tinham acabado de fazer eu digo meu pai e meus tios, tinham acabado de fazer uma reforma gigante, de estrutura, de salão, renovação do salão, enfim, mais pensando naquela loja, pensando só em uma loja. Eles não tinham esse desejo De de expandir, expandir? exato. E aí quando eu cheguei, que eu entendi o que era Esfirra Imigrantes, eu vi aquele apelo emocional que as pessoas
que a Esfirra Imigrantes traz para as pessoas, aquela nostalgia, aquela recordação que traz sabe, é uma marca que tem defensores assim, né, nas redes sociais, é uma marca que as pessoas amam a Esfirra Imigrantes, e eu entendi que a gente não podia ficar só naquele lugar, né? Que a gente tinha que expandir, a gente tinha que levar esse carinho, a gente tinha que levar esse amor para outros bairros de São Paulo, outras localidades. E foi quando eu trouxe a ideia de abrir uma nova loja. Eu tinha uns 8 meses na operação, eu falei pro meu pai que a gente tinha que abrir uma nova loja. Ele, como assim? Você acabou de chegar, você quer falar que vai abrir uma nova loja? E aí apareceu uma oportunidade de Dark Kitchen, que é uma operação bem mais enxuta, né? Só delivery. E aí, bem na pandemia, então a gente falou, meu, vamos testar. Só tava podendo trabalhar delivery na época. Foi uma maneira também de eu não mandar muita gente embora. Porque eu Entendi. manejei essas pessoas que seriam mandadas embora, né, Uhum, da matriz, porque eu tava com o meu salão fechado. Um volume bem uhum. menor. Então E foi, nessa época só tinha um salão, só né? tinha um Uma salão, só loja. tinha uma loja. Então foi um jeito da gente abrir uma nova loja com investimento mais baixo e testar a marca em outros bairros. Deu certo, deu super certo, e com isso eu fui ganhando autonomia, né? E na segunda onda do Covid a gente abriu nossa segunda filial, que foi que é na região do Anália Franco ali, no Tatuapé, e com a mesma tática, né? Vamos ter que fechar o salão de novo, então vamos abrir uma nova loja, que aí a gente consegue manter esses colaboradores com a gente e todo mundo ganha e a gente Que dá mais um passo, legal, né? que legal, que legal. Você É, conseguiu manter a equipe e ainda exatamente, crescer. exatamente. Que Aí incrível. tem muito desafio muita resistência, né? Que acaba vindo dos funcionários, dos colaboradores antigos que estão com a gente há 30 anos, 35 anos. Nosso gerente completou 40 anos com a gente esse ano, o Zé, Uau. e que vestem a camisa mesmo. Tem o Matias também, que é meu braço direito. Ele é primo do meu pai, não faz Uhum. parte da sociedade, mas é primo do meu pai e já está com a gente há 25 anos e veste a camisa também como poucos. Ele que está comigo nesse projeto de expansão, ele que monta essas lojas comigo. Legal. Mas ao mesmo tempo tem essa resistência, né? Que trouxe a gente até aqui, tá dando certo. Mas eu vejo pelo contrário, né? Eles usam até aquela frase: time que tá ganhando não se mexe, mas eu discordo, né? Eu sou apaixonado por futebol, eu também discordo disso aí, usando essa analogia. Que time que tá ganhando se mexe, porque sempre tem como melhorar alguma coisa. Sempre tem como você buscar uma tecnologia nova. A tecnologia está avançando muito nos últimos anos, né? Então, coisas que ficavam no mercado, tecnologias que ficavam como tecnologia de ponta durante 30, 50, 60 anos, hoje demoram um ano, às vezes até meses, já tem uma nova entrando para ser superior a ela. Então a gente tem que sempre estar atento ao mercado, sempre trazer essa visão jovem minha e sempre com o pé no chão, é claro, entendendo a visão deles, entendendo o porquê. Mas com isso a gente consegue levar esses imigrantes onde a gente almeja, onde a gente quer chegar daqui uns anos. Que incrível. Você imagina seus filhos fazendo isso também? Olha, minha filha, eu não sei, minha filha, a gente sempre pensa, né, talvez, vem trazendo de geração para geração um negócio que eu aprendi muito com meu pai, foi isso, de amar esses imigrantes, meu pai viveu para esses imigrantes, o ano que vem ele completa 40 anos de esses imigrantes. Então eu aprendi com ele esse amor, né? Esse algo em comum que eu tenho com ele, de poder estar trabalhando com ele todos os dias junto, de poder compartilhar as conquistas, de poder compartilhar as dores também. Então, viver isso com meu pai é muito gratificante para mim. E claro que se minha filha quisesse um dia participar disso, ela seria muito bem-vinda, né? A gente não sabe o dia de amanhã, minha filha ainda tem 3 anos. Oh, uma bebê. Uma nenenzinha, então eu penso muito nisso, mas ela vai ser o que ela quiser, assim como meu pai também me ensinou isso. Meu pai foi o cara que mais me apoiou do futebol até o último dia, assim, até eu falar que queria parar. Ele foi o que mais me apoiou, insistiu para que eu ficasse. Não deixa de correr atrás do seu sonho, fica aí, pô, a gente tá aqui para você, mas foi uma decisão minha e ele respeitou. E também me recebeu muito bem nas Firmas Imigrantes. Que incrível, que legal isso. Legal. E que coragem, né? Bastante. Que coragem, legal. E como que você vê dentro desse segmento o delivery, por exemplo? O delivery,
Hoje, na Esfirra Imigrantes, já representa 60% das vendas é o delivery, né? Uma casa tão tradicional com 49 anos. Você pensar que o delivery já representa 60% e desses 60% que representa o delivery, 90% é iFood, porque nós temos uma parceria muito estreita com o iFood. Se não fosse o iFood na pandemia, como eu falei, eu não sei o que seria da Esfirra Imigrantes. E 10% é do nosso aplicativo próprio. Mas eu vejo como uma grande saída, né? O delivery é muito escalável. No meu salão eu tenho aquelas mesas que eu tenho ali, são 100, depende do salão, 100 lugares, 200 lugares, 250 dependendo da loja, e acabou, eu tenho aquela limitação de espaço. No delivery não, no delivery eu posso vender para, hoje na matriz, por exemplo, eu estou fazendo 32, 33 mil pedidos por mês, e posso fazer 50 mil pedidos por mês, porque não tem essa limitação. Claro que demanda mais produção, demanda mais gente, né? Mas no sentido de fazer a venda, de encontrar, de chegar até o cliente, eu não preciso de um espaço físico. Então, eu vejo com muitos bons olhos o delivery, e vejo o iFood também como um grande parceiro, né? Muita gente acaba reclamando, eu participo bastante de eventos, de congressos, enfim, e bastante empresários reclamam e do iFood, mas o iFood é uma grande vitrine, né? Você tem que entender o jogo do iFood. Você não pode pensar que o seu produto vai ser o mesmo, você vai querer vender do mesmo jeito do salão. Claro, dá para você conciliar, o nosso produto mesmo viaja muito bem, agora o nosso desafio é trazer o pessoal para o salão de volta também, porque o nosso produto viaja muito bem, entrega muito bem. Mas você Você tem acha que as pessoas hoje tá muito meio a meio ou elas estão mais pro delivery? Estão mais pro delivery. É Estão mais pro mesmo? delivery. O delivery, querendo ou não, você gasta menos, né? Uhum. Você gasta menos, você tem o conforto, a comodidade da sua casa. A gente, na matriz, o tempo médio de entrega são 23 minutos. Então, imagina, da hora que você pediu, finalizou o pedido, até chegar na sua casa, o tempo médio são 23 minutos. Tem cliente que até brinca, né? E, pô, pedir na Esfirra Imigrante não deu tempo de eu tomar banho e já chegou o É, pedido. Você tem que ser mais devagar. Falam brincando, é legal, claro, mas legal. a gente tem que entender, o jogo do delivery é praticidade, é velocidade, enfim, querendo ou não, você acaba tendo que jogar com alguns cupons, né, porque o brasileiro gosta muito disso, então você sabendo trabalhar, o iFood ou qualquer outra plataforma que seja, que agora está chegando outras, né, estão chegando outras, a 99 Food, está chegando a Meituan, a Rappi também vindo forte. Uhum. Então, o empresário sabendo jogar esse jogo, né, do delivery, ele sai muito beneficiado. Muito bom, muito bom. Qual foi a É. última receita que vocês incrementaram no A cardápio? esfirra doce de pistache. A esfirra doce de pistache. Poxa, É. Ryan. Por que eu Essa, perguntei isso? é, essa aí foi é engraçado que entra um pouco dessa resistência também do meu pai e dos meus tios, né? Ah, Eu imagino. trouxe, falei, eu tô querendo lançar uma esfirra de pistache. Aí eles, como assim, esfirra doce? Esfirra salgada, né, de pistache? Como assim? Nunca vi isso. Eu falei, não, vai ser uma esfirra doce com creme de pistache e tal. E eles foram relutantes nisso. Não, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai pra frente. De onde você tirou isso e tal? Então a gente lançou, foi a primeira esfirra de pistache doce, foi a nossa. E E um aí, arraso. nossa, aí, meu, a gente ia lançar por tempo limitado, né? Uhum. E só que aí acabou que a gente não conseguiu, porque a chocolate com avelã era a que mais vendia de doces e tem alguns meses que a de pistache passa ela. E aí a gente acabou ficando no nosso cardápio definitivo, porque essa esfirra ganhou muito o gosto do público, assim. Ela O é boa pistache demais. O tá pistache dominando, né? parecia que ia ser só uma onda, mas ele tá ficando. Ele tá É, ficando de vez aí no verdade. mundial, isso aí, mundial. É, né? Mundial. As viagens que eu faço também, eu vejo lá fora, tudo leva Uhum. pistache, tudo Entendi, leva esse doce, esse creme de pistache nas entendi, receitas. entendi, entendi. Como é que você vê esse segmento daqui uns 10 anos? Você já parou É, pra pensar nisso? já já o debate que a gente tem, principalmente se falando de mão de obra, né? Hoje, antigamente nas firmas imigrantes tinha fila de espera. A gente nas firmas imigrantes a gente contrata o pessoal do Pernambuco, a gente traz muita gente de lá. Ah, é A gente mesmo? traz muita gente de lá, toda loja que a gente abre, a gente tem um alojamento, a gente aluga uma casa e tem um alojamento. É Dos mesmo? 280 funcionários que a gente tem hoje, pelo menos 200 moram nessas casas, onde a gente Hum, não cobra energia, a gente não cobra água, não cobra aluguel.
não cobra Uau. nada deles. Gente, vocês estão pegando currículo, que eu vou ficar. Quem Que quiser. legal! Cara, que E legal, obrigado. E parabéns! a gente dá todo o suporte. A gente, além disso, também os que moram lá, e os que não moram também, se quiserem, mas é mais difícil, podem, mesmo se for fora do turno, podem, se o colaborador trabalhar à noite, ele quiser ir almoçar, ele pode e vice-versa. A gente tem refeição o dia inteiro para eles, em todas as unidades. Então, mesmo dando tudo isso, né, a gente antigamente tinha uma fila de espera que o pessoal queria vir do Nordeste para cá, principalmente Pernambuco, para cá, mas hoje já não mais, né? Hoje tem muita facilidade, né, na internet. O pessoal quer viver um padrão de vida que não é dele. Acaba se comparando muito com outras pessoas, acaba vendo um exemplo, como esse cara com 30 anos é bilionário e eu tô aqui, sabe, vivendo isso que eu tô vivendo, eu quero ganhar esse dinheiro, quero chegar lá mais rápido. Então, a pressa das pessoas, todo mundo quer tudo o quanto antes, todo mundo. No delivery a gente vê esse jogo, né? A gente entrega tempo médio que eu te falei, e se demora para entregar 35 minutos em vez dos 23 que a pessoa está acostumada, o cara reclama. Então, as pessoas querem tudo muito rápido, a sociedade está muito acelerada, todo mundo ouve áudio no WhatsApp acelerado, todo mundo não tem mais esse tempo para relaxar, fica consumindo conteúdo, né, que não é verdade, né? A gente sabe que as redes sociais aquela não é a verdade. Então, a nossa preocupação é essa, de mostrar para essa nova geração a importância, né, de você pertencer a algo que tem um propósito muito além de vendas, né? Então, eu tenho a minha preocupação com o setor é essa, de encontrar mão de obra, né? Ao mesmo tempo, a gente, em paralelo, a gente otimiza processos, a gente traz padrão, mas mesmo assim acaba não sendo suficiente, né? A gente fica com essa preocupação aí para nossa expansão. Conheço muitos empresários que têm o dinheiro, têm as lojas prontas até e não conseguem abrir por falta de Mão de mão de obra. obra. Já é um negócio que já vem de um tempo lá de fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente, vendo isso lá fora, como já está hoje, é o Brasil daqui 5, 6, 10 anos. Então, a gente já está tentando se preparar e entender qual que é o melhor caminho a seguir. E o brasileiro entender também que a culpa do Brasil não é do empresário, né? Exato. O problema é que tem muita gente com muita raiva da privatização, Sim, mas os empresários estão, na verdade, são eles que geram o trabalho. exatamente. São eles que geram o trabalho e eles Que movimentam a que economia, movimentam a economia. E, tipo assim, não tem muito o que fazer, porque o empresário, a gente sabe que ele não tem suporte nenhum governamental, né? nenhum. No Brasil é muito complicado essa parte assim, né? A gente vê diariamente aí quantas empresas trabalhando só para empatar no final do mês, principalmente no nosso setor, né? Eu tô falando um pouco aqui da minha experiência. Eu também sou sócio de uma hamburgueria na Zona Norte de São Paulo, chama Unity Burger. Que legal! E lá é uma operação que tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e eu tô sentindo isso. A dificuldade que é para você Lucrar. lucrar mesmo, né? Os imigrantes, já querendo ou não, por mais depois que eu cheguei, né, teve essa revolução, teve esse aumento, mas já é um nome forte, já é a tradição das imigrantes, já te dá um alicerce para trabalhar. Mas esses negócios novos, né, esse desafio diário de vender, é complicado. Tem um dado que da Brasel, se eu não me engano, eu acredito que sejam 60% dos bares e restaurantes trabalham ou para empatar ou no prejuízo. Então é muito difícil, né? Justamente por isso, dessa parte de você não ter apoio nenhum, muito pelo contrário, né? Você só é prejudicado, vamos dizer assim, com altos impostos, enfim, com taxação, né? É bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. E a questão também dos funcionários também é bem difícil, porque é Justo. tudo a favor, né, dessa parte. Sim. Então fica bem complicado.
Se a gente quer fazer um contrato PJ, também não é bem aceito Sim, dentro desse mercado. Mas é isso, né? Empreender é um desafio. muito. E assim, eu vejo que cada vez mais é que quem tem talento de fazer isso acontecer Sim, perdura, né? é verdade. E é isso. É verdade. Você tem que. Hoje eu até falo que grande parte do encantamento das lojas, né, dos negócios, não é nem para atrair o cliente, é para reter o colaborador. Então você tem que fazer algo que o colaborador veja e que faça sentido ele estar ali com você e que tem um plano de carreira que pode crescer, que pode estar com você ali. Então hoje a grande dificuldade é essa, você entender o que essa geração espera, onde essa geração quer chegar, fazer esse encantamento, mostrar o porquê que ele tem, porquê que a Esfirme Grandes é o lugar bom para ele. E depois você pensar nos clientes. Hoje está O desse jeito. primeiro cliente é a equipe. Exatamente. Exatamente. Hoje está desse jeito. É verdade, é verdade. Você tem planos de abrir ou expandir novas unidades? Sim, a gente. São quantas unidades hoje, Hoje nós Felipe? estamos com 4 lojas, né? 4 lojas, É, que é a na matriz fica Jafé. na Ricardo Jafé, a segunda foi na Lapa, na Rua Clélia, a terceira no Anália Franco, ali, finalzinho da Rua Serra de Japi, com a Emília Marengo, e a quarta, que não completou nenhum ano ainda, é a de São Bernardo. São É. Bernardo. Tem ido bem de São Bernardo? Tem ido melhor do que a gente imaginava. É São mesmo? Bernardo tá performando super bem e a gente entendeu que o ABC tem demanda para uma nova loja, para uma outra loja, talvez mais 2 lojas nossas. Uhum. Já tinha proximidade, o ABC pedia muito a gente, né? Querendo ou não, ali na Ricardo Jafé eu já tô pertinho ali de São Uhum. Bernardo, ali do ABC, Diadema. Já tinha essa demanda, já era muito desejada há muitos anos. Então a primeira semana, quando a gente abriu lá, foi punk demais. Foi mesmo? Eu fui, coloquei a touquinha, fui pra cozinha, lavei copo, fiquei montando pedido pra mandar pra mesa e atendendo mesa, porque foi muito maior do que a gente pensava que ia ser o início da operação. Que bom. E foi muito bom e tá indo super bem. E o nosso projeto é de abrir mais 2 lojas. Uhum. Ah, Uma em São Caetano. Ainda não. A gente quer primeiro dominar São Paulo inteiro, né? Principalmente no raio de delivery. A gente quer abrir uma na região do Itaim ou Vila Olímpia, Uhum. que é aquela região muito forte, Uhum. e outra na Zona Norte, que aí com o raio do delivery eu já atingiria a cidade inteira. De São Paulo. A cidade de São Excelente. Paulo inteira. Sensacional. E quem sabe ainda o ano que vem a gente consegue abrir essa do Itaim ou da Vila Olímpia, porque seria um marco, né, da Esfirmiga, né, 50 anos e abrir uma loja assim. Tá nos nossos planos. Estamos entendendo como é que tá o mercado, estamos fazendo todo o estudo, né, juntamente às empresas, a nossa agência, as plataformas de delivery, para entender a demanda das regiões e dar o próximo passo. Uau, que legal. Né. Como é vocês trabalharem em família? A sua esposa também trabalha com você? A minha esposa não. A minha esposa, ela é nossa arquiteta. Ela que Ah, desenha todas as legal. nossas lojas, faz algumas Legal. coisas na matriz também. Ela é Qual é o nossa nome dela? arquiteta. Thaís Sintra. Thaís Sintra. O nome Parabéns, dela Thaís. é Thaís Sintra, Thaís Fernandes Sintra Melo, mas o nome da página dela, do nome que ela usa é Thaís Sintra. E, e ela, querendo ou não, vive, né? Que ela, querendo ou não, vive comigo demais isso aí, né? Eu falo que sem a minha esposa nada disso seria possível, né? Tanto no apoio que ela me dá, tanto no cuidado, no zelo que ela tem pela nossa filha, pela nossa casa, enfim. Sem ela não conseguiria ver o crescimento que a gente teve nos últimos anos. Eu como pessoa também, ela me puxa quando eu tenho que puxar e também me impulsiona quando eu tenho que impulsionar. Uau, É incrível. que legal. É. Esse corte a gente faz bem direitinho pra Thaís. Pra Thaís, Legal, legal. Parabéns. E muito, Obrigado. meus parabéns de verdade por reconhecer isso. Ah, Porque imagina. isso é raro, né? Você pensa em adicionar novos produtos no cardápio? A gente pensa em adicionar
alguns pratos aí agora de verdade por tempo limitado, né? Deixar depois esse gostinho de quero mais dos clientes, criar Uhum. essa vontade, esse desejo. E principalmente no salão. A gente pensa em fazer mais voltado para o salão, para fazer o cliente ir até lá, né? Porque, como eu estava falando, o delivery é muito mais barato, né? Porque você vai querer comer 3 esfirras, você vai comer 3 esfirras e acabou. Você vai pedir essas esfirras, vai chegar, acabou. Você já tem a bebida em casa, muito provavelmente, e ele vai gastar muito menos, né? Então, para ter um produto bem parecido, inclusive, como eu falei no nosso caso. Agora no salão não, você vende as esfirras que estão ali, você encanta o cliente, você mostra o que é a esfirra imigrante, você mostra todo aquele carinho daqueles garçons que a gente tem há 30, 25 anos, que conhece também todos os clientes, então que vive aquilo ali mesmo, né? Que vive aquele propósito, aquela ideia de que a gente quer passar do que é esfirra imigrantes. Então o nosso caminho agora, a gente fortaleceu muito o delivery, continua sempre focado em fortalecer ainda mais. Mas agora o caminho é inverso, de trazer esse pessoal para o salão. Então, o lançamento de novos produtos vai ser direcionado para o salão. Entendi. Legal. É uma tática aí, Para atrair e manter a Exatamente, galera no salão, né? exatamente. Nosso Entendi. marketing lá tá desenhando alguma coisa para isso. Como que começou a Esfirra Imigrantes lá com seus avós? Conta um pouquinho pra gente essa história. Meu avô, ele era, já na altura, ele já era comerciante. Ele veio para cá, trabalhou, né, Uhum, para outras pessoas, mas aí ele foi ser feirante, que foi o primeiro desafio dele, né, como uhum, comerciante, assim. Como empresário, por que não? E depois disso ele continuou, aí foi feirante, depois ele teve um restaurante ali na região central. E aí é, um libanês chegou, pediu para alugar 2 metros quadrados ali do restaurante dele para vender esfirra. E aí era uma esfirra muito boa, né? E aí meu avô começou a ver que vendia muito, né? E meu avô, uma das pessoas mais generosas e corretas que eu conheci e conheço na minha vida, eh, ele sempre foi muito. Ele além de ser essa pessoa, ele enxergou o potencial naquele produto e acreditou também na proposta que os libaneses fizeram, né? Os libaneses falaram: não, nós vamos começar aqui, mas a gente tem uma pretensão de abrir um outro negócio, né? De vai vir um outro libanês, meu irmão, e a gente vai abrir um outro negócio e a gente quer que você venha com a gente, né? E meu avô acreditou muito nesse projeto, acreditou muito neles, deu esse espaço para eles. Outras pessoas poderiam ver, pô, esse cara tá vendendo mais que eu aqui, vou tirar ele daqui, né? O cara tá roubando minha clientela do meu restaurante. Mas meu avô não, além de ser essa pessoa, de enxergar o lado bom nesse sócio libanês dele, que continuou frequentando as firmas grandes até o final da vida dele, mesmo depois da gente ter comprado a partir dele, ele enxergou essa oportunidade, né? E foi o que mudou a vida dele, né? Foi o que mudou a vida dele. No começo até a gente só tinha 4 opções de sabores no cardápio, que era carne, queijo, frango, escarola e o quibe também. Então aí foi disso que já foi crescendo. Aí depois eles tentaram fazer uma pizzaria até junto no andar de hum, cima. E aí voltando para aquilo do foco, né? Eles viram que o foco, que a pizza poderia vender, mas já era uma época que se abria muitas pizzarias, né, na cidade de São Paulo, hoje ainda, mais ainda. E aquilo do foco de você vender o que você é melhor, né? E aí eles descontinuaram a pizzaria e ficaram só com a esfirra. E entendi. desde então, isso do foco já vê que é o diferencial de todo mundo, né? Às vezes eu fico caçando alguma coisa, enfim, essa parte que eu falei também do shawarma. Você perguntou se a gente não tem, porque às vezes você perde o foco do seu produto principal e você deixa de crescer. Só cresce aquilo que você coloca foco, aquilo que você coloca energia, né? Então o foco é muito muito importante assim para prosperar o seu negócio. Essa parte é fundamental. Você ser bom de fato em alguma coisa, entregar aquilo próximo à perfeição, é isso que vai fazer você prosperar. Uau, muito bom. Boa, Parabéns. É obrigado. isso aí, Brasil. E vocês têm alguma unidade que tem espaço kids?
Não, a gente não, hoje não temos nenhuma, mas estamos entendendo essa demanda, Uhum, tanto do espaço Kids quanto o espaço Pets também, que está uhum, crescendo muito essa demanda aqui em São Paulo. Estamos com alguns projetos, né? Hoje já desenhamos junto com a nossa agência alguns desenhos, né? Jogo americano para as crianças ficarem entretidas ali, pintarem alguns joguinhos, uhum. né? Jogo de encontro e erro, Legal. alguns joguinhos, né? Na mesa Na mesmo. mesa mesmo para as crianças ficarem entretidas, Uhum. mas a gente tá mapeando isso sim, Legal, legal, é um negócio legal. que vem crescendo bastante, né? Eu Uhum, mesmo vivo isso, né? Minha filha uhum. teve um dia que a gente estava na rua e minha filhinha na altura ela tinha 2 anos, aí a gente ia comer nas Firmes Imigrantes, eu, minha esposa e minha filha, a gente estava próximo à humanidade e a gente não comeu porque não tinha nada para ela comer. Então, às vezes Entendi. quando você vive isso, né? Uhum. Na E pele, depois que entende, você né? tem o filho, depois que você tem um pet, que você entende a necessidade de atender esse mercado. Entendi. Legal, legal essa sensibilidade. Muito bom. Boa. Vamos fazer o jogo de perguntas? Vamos nessa. Mas antes, tem uma coisa que me deixou intrigada. Quando você. Era o seu sonho de infância ser jogador de futebol. Exato. E aí você começou nas escolinhas, ainda criança e tudo mais. O que que você trouxe de ensinamento para dentro do empreendedorismo? Legal, muito boa pergunta. Isso do futebol me trouxe muita resiliência de você entender que apesar da vitória, vamos trazer para a analogia do esporte, apesar da vitória ou da derrota, você tem que viver ali o dia seguinte, você tem que se preparar melhor para uma próxima, para o próximo jogo, né? Vamos dizer assim, para uma próxima adversidade ou uma próxima conquista. Então isso me trouxe muito futebol, me trouxe muito a liderança também, né? De você trabalhar em equipe. Isso, o esporte coletivo sempre deixa marcas, né? Eu hoje, com esses tudo que eu vou implantar nas firmas imigrantes, eu coloco muito empenho, eu coloco muita dedicação, porque eu quero fazer dar certo. Eu tenho essa competitividade em mim até hoje. Então eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que fazer dar certo. Pode ser alguém que tenha falado, seja meu tio, seja meu pai, seja alguém da operação falando que não ia dar certo. E eu tento até o final fazer dar certo, porque essa minha competitividade, né, pelo lado positivo, ela me ajuda muito. Às vezes não dá certo, de fato, mas eu sei que eu saio com a consciência tranquila que eu tentei até o final, né, e E deu isso, o seu melhor? e dei o meu melhor ali para fazer acontecer. Isso, o esporte me ajudou muito. E essa parte da liderança que eu havia dito de liderar pelo exemplo, né? No futebol, eu tive a oportunidade de ser líder, de ser capitão de equipe. Então, justamente por essa força de vontade, por mostrar que eu tô junto ali com o pessoal, que a gente está no mesmo barco, sabe? O futebol me mostrou muito isso. Claro, com as firmas imigrantes, eu sempre tive um suporte e uma condição financeira, minha família sempre teve uma condição muito boa. E eu ter saído de casa aos 17 anos para ir morar. A minha primeira experiência foi no Guarujá, um time da quarta divisão de São Paulo, onde eu já saí de casa, do conforto da minha casa, para ir morar embaixo de uma arquibancada com 10 beliches, eu mais 19 garotos, né, na altura. Já me foi um choque de realidade, me fez evoluir muito assim como ser humano, né? Me desenvolver esse meu lado da empatia, esse lado de se colocar no lugar do outro. Então eu vivi minha vida inteira com realidades muito diferentes da minha. Em Portugal, principalmente, porque Portugal tem muitos africanos, né, que jogam lá. Então, africanos que o clube lá dá moradia, dá comida e paga o salário, e o salário inteiro deles eles mandavam para sustentar uma família de 5, 6, 7 pessoas. E era o único sustento da família. Então, você vê, como eu sou privilegiado, como eu tenho sorte, vamos dizer assim, e entender também como que eu posso fazer a diferença com essa concepção, com essa visão, né, de saber o meu lugar de fala, de saber onde eu tô e de saber como lidar também com as pessoas à minha volta, de poder entender o que hoje em dia aquele colaborador tá passando, de entender onde que aperta, né? Às vezes não é nem dinheiro, às vezes é a gente tem parcerias em alguns estádios, né, de futebol,
que é no Morumbis, a gente tem na Neoquímica Arena também, e a gente manda os colaboradores, né, junto com a família, a gente manda entre eles para ir nesse jogo, e a resposta deles, Feedback. e o feedback, o quanto que eles ficam gratos, nossa, significa muito pra gente. Às vezes é melhor do que você fazer uma venda grande, do que você bater um recorde de faturamento. Isso é muito gratificante, sabe? Sentir como que a pessoa ficou emocionada, como que a pessoa gostou daquilo, que às vezes pra gente no dia a dia não significa mais nada ali, né? Claro que é sempre bom, mas pra gente já não tem esse peso do que tem para os colaboradores, que estão muitas vezes longe da família, que também todo mundo, o brasileiro gosta muito de futebol, né? Uhum. Então isso É uma experiência é uma única, né? experiência única, é. Então muitas vezes a gente faz isso, né? Eu costumo também, eu vou jogar futebol junto com eles também, eles têm um time lá da Esfirra, que os jogos costumam Legal, ser legal. 6, 7 horas da manhã e eles me chamam e eu vou junto para jogar. Então para mostrar que eu tô com eles, que eu sou um deles e antes de qualquer coisa. E não fazer isso, Felipe, para mostrar alguma coisa, mas porque você realmente gosta, porque você Exatamente. vive isso e se importa. Exatamente. Jamais para querer mostrar, querer me aparecer, porque eu gosto mesmo. E se a gente perde o jogo também eu fico revoltado e fico nervoso junto com eles ali. Eu também me machuco, É, eu exatamente, eu também também esfolo me meu machuco. pé. Quando tem jogo que é 6 horas da manhã, 6h30, os caras me chamam e falam, não, eu vou. Aí no começo eu falava, você vai nada, até parece, né? Vai sair da casa dele pra jogar com a gente 6h30 da manhã. E aí eu era um dos primeiros a chegar, tava lá esperando. Legal. E até hoje, faz umas 2 semanas que fui jogar com eles também. E costumo jogar com frequência assim, e pra estar com eles. Eu gosto muito também. Desço lá no salão, eu vou no salão e fico falando sobre futebol e fico conversando, e fico tentando entender. Já tenho um feeling para saber quando tem alguma coisa que não tá indo tão bem para aquela pessoa. Então, essa minha vivência aí no mundo do esporte e do futebol me fez evoluir em N sentidos. Uau, que legal, parabéns. Que bom que Obrigado. você conseguiu retrair isso e crescer, né? Sim, E não foi para um outro lado e não viu. Por exemplo, você podia ter visto isso e falar assim: não, eu vou crescer aqui dentro do futebol. Eu não sim. vou lutar lá no Brasil, porque a gente sabe como é diferente, né? E você tava ali no conforto e tudo mais. Sim, sim, é. Portugal é um país muito bom, a Europa como um todo, e tomar essa decisão de vir embora de lá foi mais difícil do que eu parar de jogar futebol, assim, porque você falando de segurança, né, de você poder andar na rua a qualquer horário e com celular, com relógio, enfim. Aqui no Brasil você anda muito preocupado, né? Você anda sempre atento, é, sempre com essa preocupação de vai acontecer alguma coisa com você ou com alguém da sua família. Então, realmente, essa tomada de decisão de vir para cá, e fazer isso com o negócio da família, mesmo com todas as dificuldades, né, que o empresário encontra no Brasil, foi muito desafiador e gratificante também. Uau, muito bom. Um sonho de infância. Ser jogador de futebol. Um time de futebol. São Paulo Futebol Clube. Filme preferido. Armagedon. Qual o salário ideal para um pai de família viver hoje, na sua opinião? O pai de família no Brasil, só se ele for o único, né, que ganha dinheiro na Que família, acompanha a acredito renda. que em torno de 7.000, 8.000 reais. No primeiro encontro, solta o pum ou segura? Seguro. Segurou mesmo, Thaís? Carro alto ou carro baixo? Carro alto. No almoço, tem que ter bebida? Na refeição, tem que acompanhar? Tem. Tem. Fazer comida ou pedir delivery? Pedir delivery, sem dúvida, das firmas imigrantes. Ah, rapaz, gostei. Dar desconto ou perder o cliente? Depende, mas na maioria das vezes dá desconto. Esporte no campo ou na praia? Hoje eu falo na praia. Na Hoje praia. na praia. Antes era muito esse cara do campo, né? De sítio, de Trilha, essas tudo. Mas coisas? hoje praia, o futevôlei ganhou muito, né? É. O brasileiro, assim, então, Uhum. futevôlei. E praia, fui enfrentando praia, na Praia, verdade. praia. Praia. Gosta de praia? Vocês gostam? Muito, muito. Minha esposa ainda mais que eu.
Minha É, filha também adora. A gente estava, inclusive, final de semana na praia. E a gente gosta muito. é bom, né? Também, Muito. também sou fã. Ahn, qual mico prefere passar? Confundir a mulher que tá grávida ou o cartão não passar? Ah, o cartão não passar. O cartão não O passar, cartão não né? passar. Você inventa uma desculpa, cartão errado, você inventa Ah, sei alguma lá, coisa. qualquer coisa. Mas a mulher grávida é complicado. Já passou isso já? Não, eu nunca passei. Eu tenho isso comigo que eu nunca falo do corpo de ninguém, assim, sabe? Mesmo se Entendi. eu vejo que a pessoa O emagreceu pra bebê nascendo, caramba. mas não, não Mesmo fala se eu nada. vejo que a pessoa emagreceu pra caramba, eu seguro até esse elogio pra mim, porque às vezes você não sabe se a pessoa emagreceu, se passou alguma dificuldade de É saúde. verdade. E muito menos falar que a pessoa engordou também, porque ela sabe, né? A pessoa sabe o que Uhum, tá passando da dificuldade, uhum, ninguém sabe a dificuldade de ninguém, né? uhum. Então, eu nunca falo do corpo assim de ninguém, porque a gente nunca sabe da dificuldade do outro. Legal, muito bom. Caminhada ou corrida? Corrida. Casa ou apartamento? Em São Paulo, apartamento. Dá muito mais segurança, né? Mas eu preferiria morar em uma casa. Uma casa. Cor preferida? Vermelho. Daqui a 10 anos eu quero ter? Eu quero ter, acredito que saúde. Saúde sempre é o principal, né? A gente passa por cada diversidade aí no dia a dia. Minha filha tá ruinzinha, minha avó também descobriu uma doença e a gente vê que no final o que vale é a saúde, né? Uhum. Que tudo que é problema que não for de saúde dá pra resolver. Então, quero ter saúde. Cachorro ou gato? Cachorro, nem se compara. Completo raiz ou hambúrguer artesanal? Olha, eu vou falar hambúrguer artesanal porque tem uma Porque não pode hamburgueria. falar Não outra tem jeito, coisa. mas depende do momento também, né? Tem vezes que você É, quer comer um porque completão raiz, né? é, um ovo de O lei. podrão que a gente fala no É, interior, mas é. vou pela artesanal, né? À vista ou parcelado? Depende também, depende também. Se você tiver uma educação financeira mais tranquila, você já tiver alguma noção de dinheiro, sempre parcelado. Uhum, Cuidado também para não se atrapalhar nas parcelas. Mas se você não tiver essa educação, não tiver esse cuidado, à vista. Que aí você não se enrola, você uhum. tem noção do seu dinheiro. Quem dorme primeiro quando tá assistindo o filme? Você ou a Thaís? Né, hoje em dia sou eu. É? Sou eu. Chocolate branco ou preto? Preto. Dever o agiota ou emprestar cartão para parente? Ih, caramba. Eita, me passa o número do agiota 1000 vezes se não dever pro agiota. Um personagem favorito? Personagem favorito. É, eu vou falar, é que a pessoa favorita que acaba até se tornando personagem é o Rogério Ceni pra mim, o personagem favorito. Entendi. Mas se falando de personagem de filme, dessas coisas, eu sou um grande fã desde criança do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Entendi. Natal, então já sabe, né, gente? Outubro, nasce imigrantes e a gente vai contar com personagens aí, ó. Eu de Homem-Aranha, né? Com algodão doce. Ia ficar legal, ia Opa! ficar legal. Eu dando ideia. Ah, pois é. Natal, opa, é, São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo. Açaí ou sorvete? Sorvete. Dica para viver muito. Dica pra viver muito é você se preocupar com a sua vida, né? Você fazer o que você achar de melhor que você tem que fazer, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Tem tanta gente que vive 100 anos e sempre bebeu, sempre fumou, e tem gente que morre aos 50, aos 40, que nunca colocou um cigarro na boca, nunca bebeu uma gota de álcool. Então você tem que viver ao máximo a sua vida, né? A experiência que você tem aqui na Terra e, claro, pensando nas consequências do dia a dia, mas ao mesmo tempo sem se preocupar, porque e viver no máximo assim da sua intensidade de observar cada detalhe, deixar um pouco do celular de lado,
para você aproveitar de fato o momento que você está ali vivendo, né? Porque cada momento que você vive não volta. Então, a dica é essa, às vezes não é nem o tempo, às vezes é o que você fez enquanto você estava vivo. Uau! Arrasou! Uau, Obrigado. muito bom, muito Boa. bom. Parabéns. Muito obrigada Imagina, eu que pela agradeço de participação. novo. Obrigada por confiar e contar a história, um pouquinho da sua história, da Esfirra Que Imigrantes também, legal. e da sua trajetória, né, como um profissional do futebol, Sim, empreendedor. Desejo muita saúde, muita paz obrigado. para você e para sua família, Muito que você obrigado. aproveite e desfrute esse tempo de qualidade aí com a sua filhinha. Sim, E é isso. principal. Muito obrigada, de Eu verdade. que agradeço, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quem quiser me acompanhar no meu dia a dia, pode me seguir no meu Instagram, que é Felipe BD Melo. No meu Instagram e no LinkedIn, Felipe Melo, também da SP Imigrantes. Quem quiser se conectar, quem quiser falar comigo, quem quiser acompanhar meu dia a dia, tamo Muito aí. bom. Obrigado. Arrasou. Obrigada, muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. E obrigada pela audiência. Um beijo e até semana que vem. Boa. Valeu, Valeu. tamo junto.